Olá, boa tarde, meus queridos. Hoje vamos para a correção, tá? Da nossa aulinha de ontem de português, tá certo? Vocês deverão ter acompanhado aí o nosso livro pela plataforma, tá? E lá na página 9 do nosso livro, ele perguntava na questão de número 1 e 2, eram respostas pessoais. Por quê, tia? Porque ele perguntava aí na primeira questão, o que será que vai acontecer na experiência? Será que as cores se misturam, tá? Então você vai colocar o que você acha que iria acontecer. E na segunda questão, ele vai perguntar se você já realizou ou conhece algum tipo de experiência, tá certo? Então a primeira e a segunda são respostas pessoais. Aí vamos acompanhar lá na página 12, na quarta questão, ele pediu para você fazer a leitura do texto, tá? Acompanhar a leitura, o passo a passo de como foi feita a experiência científica, tá certo? Na quinta questão, a gente tinha lá os pontos da receita, desculpe, os pontos da experiência científica para você fazer a relação, tá? Então, a relação correta fica assim: 5, 4, 6, 1, 3 e 2, tá certo? Essa quinta questão era só para você observar, por exemplo, qual é os ingredientes, o material utilizado, qual é a descrição que mais se assemelha com o que ele estava falando, tá certo? Na questão de número 6, ele ia pedir lá na letra a quem a palavra dele faz referência, tá certo? Então, dele faz referência ao palito de dente, tá certo? E na letra B, ele queria saber, e a palavra você refere-se a quê, tá? Refere-se ao leitor, tá certo? E na letra C, ele tinha a palavra elas e queria saber a quem fazia referência no texto essa palavra elas, tá? São questões só de interpretação textual, onde você deveria voltar no texto e observar a que essa palavra faz referência. Então, elas está fazendo referência às cores, tá certo? Na sétima questão, ele ia perguntar de onde esse texto foi tirado. Lá abaixo do texto, no finalzinho, tinha no site Casa de Curioso, tá certo? A letra A no site Casa de Curioso. E a letra B, ele queria saber quem é o público-alvo dessa experiência científica, a quem é destinado. Você poderia colocar o próprio nome do portal, tá? Casa de Curioso, ou aos curiosos, né, que se interessarem por essa experiência, tá certo? Na letra C, ele vai perguntar qual é a função da experiência científica, tá certo? Então, a função é comunicar como faz, como é que é feita a experiência e mostrar os resultados, tá certo? Então, você poderia colocar comunicar como faz e apresentar os resultados, tá? Na oitava, na letra A, ele pergunta lá no texto qual é a palavra que causa uma advertência. Advertência é algo que chama a atenção. Por exemplo, eu fui chamada eu levei uma advertência da coordenação porque eu estava conversando em sala de aula. Então, levar uma advertência é uma chamada de atenção, tá certo? Lá no texto tem, não misture os corantes. Então, essa é a advertência, né? Ele está pedindo para você não misturar os corantes. Na letra B, ele pergunta, o ponto tem alguma relação? Sim. O ponto de exclamação aqui, ó, não misture os corantes, é quem vai mostrar que é uma advertência, que está exclamando, que está chamando a atenção, tá certo? Então, na letra B era sim, o ponto de exclamação destaca a advertência, tá certo? Na nona questão, ele tinha lá dois trechos, trecho 1 e trecho 2, e ele queria saber que tipo de textos era, a linguagem, tá certo? Então, na letra A é não, porque é menos afetivo e maior o respeito, é um dos trechos lá, tá? Ele vai perguntar esse trecho, ele é mais informal, como é? Aí você vai colocar que não, porque ele é menos afetivo e maior respeito. E na letra B, ele vai perguntar que tipo de texto é formal,
O formal é o de número 2, tá? Então, a linguagem é formal no 2. E na 10ª questão, ele queria que você identificasse, tá, essas palavras. Coloque, pingue, misture. Tá indicando o quê? Certo? Essas palavras estão indicando uma ordem, tá certo? Então, essa é a nossa correção, tá? Espero que todos tenham conseguido resolver essas questões. E amanhã voltamos, tá certo? Com mais atividades e com mais correções. Um abraço!